E aí, menina? Bom dia, boa tarde. Tudo certinho? Tudo bem, Caveira? Tudo joinha. E você, tudo bonzinho? Estou maravilhosamente bem. Ah, muito bem. Então, hoje estamos aqui para a terceira parte do curso de terapia consciencial. Pois é, terceira, 68ª parte. Sim. Todos os diálogos são parte do mesmo conceito e gerando sustentação para abordagens dentro desses temas que normalmente são bem, digamos assim, expansivos diante a capacidade interpretativa de quem nos ouve. Bom, vamos lá. O que você me diz agora diante desses novos entendimentos como coroa? Aí eu tenho que usar o exemplo que eu consegui para entender. Tudo bem? Por favor. Quando eu estava na escola primária, eu gostava de uma brincadeira que se chama pular elástico, que também se chama pular corda chinês, né, a corda chinesa, onde você precisa de pelo menos 3 crianças, então 2 crianças vão ficar com uma elipse de elástico, né, um anel de elástico grande, você pega um elástico enorme e amarra as pontinhas, é um brinquedo super barato. Aí uma amiguinha fica sustentando aquele elástico na perna, em volta do tornozelo, a outra fica sustentando na perna dela, aquilo cria um ringue, né, um anel, um campo, e você fica pulando ali e mudando a frequência do elástico. Então, ela depois, para ficar mais difícil, muda para o joelho, depois para a coxa, até o pescoço, e vai subindo aquela frequência. Mas para você poder pular aquele elástico e brincar nessas frequências, tem que ter alguém sustentando os dois lados do elástico. Então, o que eu entendo sobre coroa são a são os coleguinhas, os amiguinhos que fazem essa sustentação para você poder brincar nessas diferentes faixas frequenciais. Ok. Para quem não conhece essa brincadeira, Você se lembra, ok, né, por favor. para quem não conhece essa brincadeira, é só entrar no YouTube e colocar brincando de pular elástico, então corda chinesa, e vai aparecer a brincadeira. Exato, você se lembra da explicação que o nosso outro amigo trouxe referente à árvore da vida ser uma mão ou raízes invertidas, ok? Sim. E agora vamos usar a sua analogia perfeita e vamos usar várias consciências, só que ao invés de usar elásticos, iremos usar cordas psiônicas sobre a sustentação da psique, e dentro dessas cordas vão passar fibrinos de consciência. E aí, juntos, cada um no seu nível e seu padrão frequencial previamente acordado, o seu grupo, a sua coroa, irão sustentar uma outra frequência, uma alteração vibracional, uma quebra de realidade diante da acoplagem do que dizem ser o cordão de prata, que na verdade é um cordão psiônico que traz a energia da psique através da essência que transpassa dentro desse cabo. Marabô nos fala que a fibra ótica. Sim. E aí, usando esse mesmo princípio, nós temos uma base de estudo, talvez algo um pouco novo. Só um pouco. Dentro desse princípio, nós temos maneiras de linearizar o funcionamento
dessa coroa, desse princípio, desse grupo dentro do nosso torus, e a partir daí nós trazemos conceitos de ócio, conceitos de estados meditativos e conceitos de estados expansivos, independente do uso de qualquer material externo ou interno. E com esse novo contexto, essa nova proposta, nós convidamos a quem nos ouve de participar dessa nossa grande escola, onde não há professores. Aí é um grande princípio, uma grande brincadeira. O que você me diz dessas explicações novas que a gente está brincando? Ah, é lindo. E justamente a gente troca figurinhas no autoconhecimento mútuo. Não é professor de cima para baixo. Por isso estamos trazendo dessa forma. O intuito não é fazer de você uma pessoa que faz perguntas a seres do saber. Não é essa a proposta é de que todos participem. Se fosse em outro momento, não teria necessidade de manifestações. Você traria as informações por si mesma, o menino também, e aí vocês iriam construir novos patamares conscienciais para todos os estudos. Mas sabemos que não é bem assim que funciona, e para que as pessoas deem valor, Caveira tem que se manifestar, Marabô, Padilha, Mulambo, mas são ferramentas. Compreende? Sim, porque ainda há muito apego à forma e obscurecendo o conteúdo. Então, para que o conteúdo possa ser passado, tem que se passar de uma certa forma. Se houvessem menos apegos à forma, aí a pessoa conseguiria ver mais o conteúdo, independentemente da forma que ele se apresenta. Aí iriam brincar com o ser das Pleiades, Sim, iriam chamar ele de Caveira, por um apelido carinhoso e não por um estado de ótica expansiva e piramidal, como você fala. Ou sim. melhor, diante da nossa nova explicação, nós falamos, pois cada formatação de palavra segue um princípio e uma sustentação consciencial minha também. E isso talvez ajude a explicar, porque quem ainda é muito apegado à forma, então ele só vê uma determinada forma. É como se ele tivesse jogado apenas um videogame. Então ele não consegue ver que o coleguinha ali do lado dele está jogando outro videogame. Não é melhor nem pior, mas é outro. Então os mesmos seres, as mesmas frequências vibracionais podem se apresentar para aquele coleguinha configurados de maneira completamente diferente, porque a afinidade do coleguinha é com outro tipo de formatação da realidade que se apresenta. Espírito Santo, espíritos da natureza, orixás personificados, tem muitas brincadeiras. Alguns espíritos que não se manifestam devido a outras funções. Eles falam que os que vêm aqui numa grande brincadeira porque não há esse conceito de fino, um espírito fino é aquele que não brinca. Isso é uma grande besteira. É uma projeção natural do sistema social atual desse orbe. Eles brincam que nós temos necessidade de palco. Aí a Agora pessoa. vamos brincar nesse conceito também de que as pessoas normalmente tendem a ir em lugares chiques e se podar. Não comem com a mão, não tem um certo padrão de comportamento e acabam ligando isso a um comportamento que elas projetam sobre um estudo de um país que elas nunca foram, que no caso seria o astral,
e dentro disso elas idealizam um padrão inexistente. Nós brincamos, ficamos doentes, nós somos seres humanos, talvez um pouco mais sutis. E dentro da sutilidade do próprio sistema, na composição do astral, a forma de interação é um pouco diferente. Mas não muda, o que tem em cima tem embaixo, o que tem dentro tem fora. Agora, voltando à explicação da coroa. Tudo isso faz parte da mesma coroa. A capacidade reflexiva, a capacidade sensorial, o princípio da mediunidade, o princípio de comparação sobre o eu de agora ante ao eu de ontem, sobre a formatação do que eu conheço ou não, em comparação do que eu aprendi, e dando entonação ao que o nosso outro amigo trouxe. Isso tudo é o nosso subconsciente. E dentro desse subconsciente, o próprio consciente se manifesta naturalmente, sem prisões. Por isso ele trouxe aquela brincadeira, aquele jogo de palavras, dizendo que o nosso subconsciente que é o nosso consciente. É como se vocês fossem uma grande mesa de bar. E cada corrente, cada elástico fosse uma das cadeiras, né? E você fosse a mesa de pôquer e todos brincassem naturalmente e a mesa fosse viva. Aí eu trago outra reflexão. Dentro desse contexto, se você é a união de uma série de frequências, evidente que você ainda é você, sobre contextos existenciais, e depois que você passa para outra dimensão, o arquétipo continua ligado a você, pois a mesma formatação desse novo ser parte de um princípio essencial do seu eu maior que está dormindo. Aí, a partir daí, se você altera a vibração e passa a não sofrer as mesmas influências, você morre, mas transcende a morte. Você é um Deus transcendente da realidade, que no caso foi um universo que durou 70, 80 anos. Um universo constante de autoexperimentação e de autorrevelação sobre si mesmo, expandindo-se no sentir do ama eterno. Entendeu? Mas aí, sim, porque aí a morte fica sendo um logout num joguinho. Aos poucos nós estamos trazendo de que as pessoas que vão contra esse sistema, que vão contra as propostas talvez não tão bem explicadas ante as crenças e padrões devidamente e propositalmente colocados em cada conceito filo-religioso, de que sim, as pessoas morrem, sim, existe o conceito da alma, sim, existe o espírito, sim, existe a existência, existe a transcendência do real, de que todos, em um certo ponto, estão corretos. Só precisa ampliar um pouco a ótica e trazer algumas ferramentas e algumas brincadeiras que nós andamos fazendo, né? Trazendo. Bom, é isso aí. Eu já fiz a minha brincadeira. Muito bom, gratidão. Então, se qualquer pergunta, as pessoas sabem como mandar. WhatsApp, e-mail, ou então nos comentários. E a gente segue conversando, trocando figurinhas. Exatamente. Eu agradeço e paz. Gratidão.